Shalom, 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 unidas em Cristo. Eu sou Estela Lira, para quem não me conhece. Boa tarde na Itália, boa noite na Itália, perdão, e boa tarde no Brasil. Eu venho da igreja Projeto Vida Nápoles, pastoreada por pastor Paulo e pastora Sandra. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus pela Congregação Unidas em Cristo, da onde por 2 anos e tem sido e vai continuar sendo a minha igreja, o sustento diário da minha vida de intercessão, de palavra e de adoração. Louvado seja Deus, obrigado, Egéria, pelo convite. Eu estava com muita saudade de pregar, fazia muito tempo, né, que eu não pregava na Unidas em Cristo, e eu glorifico a Deus por essa mesa, porque Ele prepara uma mesa no Salmo 23, na presença do nosso adversário, e essa foi a mesa que Ele preparou. Para quem vai me ouvir no YouTube, para quem não me conhece, é uma aliança que eu tenho com Deus, de todas as vezes, antes, quando eu for convidada ou a pregar ou testemunhar, nunca esquecer de onde Deus me tirou. Porque quem esquece de onde veio nunca vai saber aonde vai chegar. A falta do povo no Egito não foi só a idolatria, foi porque esqueciam muito rápido, quando chegavam os problemas, do que Deus já tinha feito para arrancar eles do Egito. Glória a Deus. E para você que vai estar ouvindo no YouTube que não me conhece, eu sou alguém da qual o Senhor me tirou de um poço, de um tremendal de lamaçal de lama, da droga, da prostituição, do crime, e a graça dele me alcançou. E como me alcançou esta noite na Itália, esta tarde no Brasil, também vai estar te alcançando, também vai estar te tocando, porque nós poderíamos estar. Um dia eu estava onde você está nesse momento, e não tem força para sair. Mas se você reconhecer e elevar seus olhos aos montes, e é de lá que vem o teu socorro e dizer assim: Senhor, eu não tenho força, Senhor. Eu queria abandonar este mundo do qual eu estou vivendo, ou esta dor da qual eu estou vivendo, mas ela me consome dia a dia, ela é mais forte do que eu. E aí você vai permitir Jesus em Cristo entrar na sua vida como eu permiti. Então abre teu coração, amém? Vamos dar entrada na mensagem. A mensagem do tema do qual Deus me deu para a live de missões é: qual é a tua primeira missão? E o Senhor hoje, na verdade, quer nos chamar a refletir. Se eu fazer essa pergunta, porque é uma pergunta, qual é a tua primeira missão? Alguém tem como abrir o microfone em uma pessoa e me dizer o que vem rapidamente no seu espírito, como qual é a sua primeira missão? Você saberia responder hoje qual é a sua primeira missão? Alguém se propõe? Cuidar do meu lar, Não, minha família. não. A sua primeira missão é cuidar da sua alma. A nossa primeira missão nem é cuidar da família, nem é cuidar da obra, mas é cuidar da nossa alma. Porque Amém. Mateus vai nos dizer assim, Mateus 16, 22 vai dizer: que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? E é um ponto de interrogação que Mateus vai nos fazer. Quando eu lia isso antes, que eu era ainda do mundo e que eu já tinha ouvido falar, a gente interpreta que ganhar o mundo é as pessoas que estão lá, né, ganhando muito dinheiro na prostituição, no tráfico, no crime, ou fazendo coisas erradas e está dizendo: ai, tu está aí ganhando o mundo inteiro e está perdendo a tua alma. Mas para nós, a palavra serve para quem está dentro, não para quem está fora. Quem está fora não tem comunhão com Cristo. Quem está fora não conhece a Cristo. Então a palavra serve para nós. Que adianta eu e a Unidas em Cristo querer ganhar o mundo e perder a nossa alma? E você para e reflete. Existem tantas formas da gente perder a nossa alma. Eu vou contar esse pequeno testemunho. Algumas 2 semanas atrás, eu fui muito ferida por alguém que eu não esperava, por pessoas que realmente eu não esperava, e eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Ou, eu vou deixar em parêntese, eu perdoei, passei tanto 2 anos, né, trabalhando ali o perdão, que realmente as dores que me escravizavam no mundo, nas drogas e em tudo mais, foram tão perdoadas que eu não me lembrava de dor tão grande.
e pessoas que eu não esperava se levantaram contra mim, e que se levantam contra mim, aquela dor me consumiu, eu permiti aquela dor alcançar a minha alma. E isso foi numa segunda-feira, eu passei a madrugada da segunda chorando muito. Na terça-feira, me bateu um desespero, e foi por um fio de cabelo que eu estava perdendo a minha alma. Foi por muito pouco que eu não saí por essa porta aqui afora e larguei tudo para o ar. Eu agradeço as orações de Kelly, de Ana Jéssica, de quem estava ali ao meu lado nesse momento e me sustentou. Por quê? Porque eu pedi socorro. Eu não estava mais aguentando de tanta dor que a minha alma estava sentindo naquele momento. E ali veio essa passagem ao meu coração. O que é que adianta tu ganhar a tua alma, Estela, e perder o mundo? Estela, o que é que tu está dizendo? Mateus 7, 22 vai nos dizer assim: no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, não profetizamos ao teu respeito e usamos o teu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? E o 23 vai dizer, mas eu responderei, vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Então, o que é que Mateus 7 está nos relatando? Que pessoas vão curar no nome de Jesus, vão libertar no nome de Jesus, vão fazer prodígio, maravilhas e milagres. Mateus 24 vai nos relatar. Mateus 24 vai dizer: atenção com os falsos profetas, porque eles vão fazer milagres, maravilhas e prodígios. Eles não vão deixar de fazer no nome de Jesus Cristo. Ao contrário, eles vão fazer. E você pode estar se perguntando, e o que é que tem a ver de tu ganhar o mundo e perder a tua alma? Não adianta eu ganhar almas para Cristo, não adianta eu estar fazendo obra de cura, obra de libertação para Cristo, no nome de Cristo, e estar perdendo a minha alma. É a minha alma em primeiro lugar. Não é minha família, não é a obra, e não é nada e não é ninguém. É a minha alma. E eu descobri que a minha e a sua alma, ela é uma criança tão sensível que se você não tiver cuidado, você perde a sua alma por uma ofensa. Quantas histórias nós não ouvimos de pessoas que estavam na igreja, aí eu vejo o problema e a diferença. Eu abro um outro parênteses e chamo vocês a refletir. Uma coisa é eu estar na igreja, uma coisa é eu ser igreja. Eu sou igreja e o que eu chamo de igreja é o templo para adorar, para dar o culto a ele, não para receber, mas sim para dar. Hoje a gente está invertendo tudo e a gente vai chegar lá. Então, eu descobri que minha alma é uma criança sensível, que basta uma palavra que eu permita entrar em mim para que perca minha alma. Quantos testemunhos nós não ouvimos falar de pessoas que foram feridas pelo que nós chamamos de igreja, que é aquele templo? Essa é a diferença, em vez de você conhecer Cristo, você conhecer a igreja. Não, você tem que ser igreja. E você tem que apresentar Cristo, não o templo, às pessoas. Quantos testemunhos? Eu ouvi milhares de testemunhos de pessoas que se ofenderam, que foram frustrados, que foram enganados, que foram traídos pela igreja, por aquilo que nós chamamos de igreja, que é templo, e caíram, porque não aguentaram. E eu senti essa dor 15 dias atrás. E faltou muito pouco para que não fosse uma a mais ferida da igreja. Uma a mais ferida por quem nos deveria nos abraçar. E eu não lembro de ter sentido uma dor tão fatal, uma faca que entrava assim na minha alma. Foi horrível o que eu senti, mas foi uma experiência extraordinária que eu vivi. Ó, já dá um tema, já dá uma mensagem. Foi horrível o que eu senti, mas foi o extraordinário que eu vivi. Porque com Cristo funciona assim. E se eu não conhecesse Cristo, se eu não tivesse intimidade com Cristo, eu teria sido só mais uma. Aí adianta você estar aqui, ou você estar na sua igreja, onde você está curando, salvando, libertando, e não cuidando da sua alma? Pessoas que te ofendem, você não perdoa, você deseja o mesmo mal. Hoje eu já comecei perdoando a pessoa que me mandou essa denúncia, porque eu sei que é uma calúnia e Cristo também sabe.
Então, eu já comecei perdoando para não me contaminar. Aí eu fiquei refletindo com o Senhor e fiquei dizendo: é possível que além da gente se guardar do mundo, para não se contaminar com as coisas antigas, acima de tudo, nós temos que nos guardar, gente, nos tutelar dos próprios irmãos, dos próprios pastores, dos próprios líderes da igreja? Aí me fez lembrar de Jesus, quando ia ao templo e muitas vezes Jesus pregando, o próprio povo que deveria ter aceitado ele, recebido ele, e não eram os leigos, não, hein? Era a igreja, o que deveria ter sido igreja, apedrejando Jesus Cristo, e ele tendo que sair de cena. Então, hoje o que Jesus tem para dizer para você, hoje o que quem falou família, isso é uma nova estratégia de Satanás para nos confundir, me disse o Senhor. Porque a palavra de Jesus me diz assim, ó, aquele que não abandonar pai, mãe, filho, e vou acrescentando eu, marido, vizinho, seja quem for, por amor em mim, por amor a mim não é digno de mim, já cai por terra essa coisa de família. Não sou eu que falo, gente, é o evangelho que faz. Mas nessa atmosfera da qual estamos vivendo, e aqui a gente já vai para o encerramento, para o fechamento dessa palavra, e a gente vai entender. Colocaram na nossa cabeça que em primeiro lugar é Deus, abaixo de Deus é a nossa família, e depois é o resto. Não, não é isso que Paulo me fala nas suas cartas. Gálatas capítulo 5, acima de tudo a família de fé. Efésios 2 ou Efésio 3, que ele diz, Joabel até trouxe essa palavra ontem, ele termina dizendo assim, quem roubava não roube mais, para que você trabalhe e seja digno do seu salário para ajudar os necessitados. Mas materializaram e botaram na nossa cabeça que em cima de tudo está Deus e abaixo de Deus está a família. E não é verdade isso. Porque Jesus vai chegar assim, os discípulos vai dizer, Jesus, tua mãe, Maria e teus irmãos estão lá te chamando. Aí Jesus vai dizer, minha mãe não, meus irmãos não, minha família, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, já cai por terra toda essa invenção. Não estamos dizendo que temos que negligenciar nossa família, não é isso. Não sejamos drásticas. Encontramos um equilíbrio. Mas quem é prioridade na sua vida? É Deus e a sua alma, que é a sua primeira missão. Após a sua alma pode vir todo o resto. Mas antes disso, não. Porque não adianta curar, libertar, fazer acontecer no nome de Jesus Cristo e você perder a sua alma. E eu descobri esses dias com essa experiência que eu vivi, que está muito fácil de nós acharmos que estamos fazendo as coisas com Deus e para Deus, mas estamos fazendo para Deus, mas sem Deus. Não estamos com Deus. E Paulo vai nos relatar isso lá em 2 Timóteo capítulo 3. Nos fins dos tempos, Paulo começa assim, estará muito difícil servir a Cristo. Só você que está aí, só eu que estou aqui, sabe o que temos vivido para viver um verdadeiro evangelho. Sabe as lágrimas que temos derramado para estar na presença dele. Só nós sabemos. Mas também se não sabemos tomar conta da nossa alma, que é uma criança tão delicada, tão sensível quanto o Espírito Santo de Deus. Não se preocupa não, irmão, que não vai ser nem teus pastores, nem o outro que vai tomar de conta não, tá? Nesses tempos, até eles estão pouco se lixando pela tua alma, viu? Estão buscando os próprios interesses. Não é eu que falei a palavra. E aqui a gente vai concluir. Lá em Mateus 7, 22, que diz assim, ó. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, o 23, 27, eles comiam, bebiam e se casavam. Tudo como de costume. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Hoje você vai para a igreja, você quer receber. Você não sabe dar um culto a Deus, você não sabe dar uma adoração. Não, eu vou porque Deus tem que falar. Eu vou porque Deus vai falar. Eu vou porque Deus vai fazer. Como se Deus fosse o Papai Noel do ano inteiro. Que eu lembre bem, um culto a Deus é para ele, não é para gente. Eu vou dar, eu não vou receber.
Eu estou indo cultuá-lo, eu estou indo adorá-lo, eu estou indo glorificá-lo. Não, mas hoje está ao contrário. Eu vou porque ele vai me dar, eu vou porque ele vai fazer, eu vou porque ele vai acontecer, eu vou porque ele vai revelar, eu vou porque ele vai fazer. Tá tudo ao contrário. Tá igual no tempo de Noé. E Noé estava ali. E eu e você, que vamos pregar um evangelho, te arrepende, bocado de víbora, de serpente venenosa. Seja digno de um arrependimento, já diz João Batista em Mateus capítulo 3. Bora se arrepender, bocado de gente venenosa. Serpente. Vai lá tu pregar um evangelho desse para ver se tu não apanha na cara. Só que Deus, quando me fez perder o que eu achava, entre aspas, que era minha vida, era justamente para não temer, não perder nada. Eu perdi dignidade, perdi casa, perdi trabalho, perdi dinheiro, perdi filho, perdi tudo. Porque era necessário para que hoje eu entendesse que a verdadeira vida encontrei em Cristo. E não tenho que temer de perder filho, nem marido, nem carro, nem casa, nem dinheiro, nem nada. Para que eu pudesse viver verdadeiramente um evangelho. E hoje, se eu falo isso, eu sou arrogante, Deus só fala comigo, e aí Jesus, e aí por diante. Aí eu tenho que olhar e dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem, nem sabem o que faz. Eu uso as palavras de Cristo na cruz. Louvado seja Deus. E aí Mateus continua aqui no verso, peraí, do 26, ao 28. O capítulo 17. Agora é o 28. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Uau! Se você olha para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja hoje, como é que a igreja está? Eu vejo desse jeitinho aí, ó. O povo andando para um lado e para o outro. Você já ouviu? Toda vez que a gente fala, menina, eu estou numa correria tão grande, mulher. Meu Deus, meu dia está uma coisa tão grande. Mas tá como, irmã? Quanto tempo tu tivesse para cuidar da tua alma, tua primeira missão? Num mês, quantas vezes tu tem jejuado? Quanto tempo tu tem dado de adoração a Deus em Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, que em secreto teu pai vai te ver. Fala aí para mim. Reflete aí. Ou tu tem vivido como está nos tempos de Ló, correndo como uma louca, Marta, para um lado e para o outro. E ainda vai falar mal de Maria, Marta, que escolheu o melhor pedaço, a melhor parte. Porque Marta fez isso na cara de pau. Jesus, ainda vai falar com Jesus, viu, para reclamar do irmão que está querendo buscar a palavra verdadeira. Tu não vai dizer nada aí não, é Jesus, com Maria, não é? Eu aqui fazendo tudo, Maria aí querendo estar no teu pé, folgada. Aí Jesus vai dizer, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Desperta, Marta, tu é que tá dormindo, mulher. Desperta, Efésios 5,14, desperta nações, desperta missões, ó tu que dormes, porque Cristo hoje vai te iluminar, vai te trazer novamente para a direção de Deus. Como é que está a tua vida em Deus? E com Deus? Como tu tem tratado e cuidado da tua primeira missão? Não é teu filho, nem é teu marido, não, irmã. Porque naquele grande dia um vai subir, o outro vai ficar. E se eu e ter ficar, a gente tem se preparado para nós ficarmos. E me faz lembrar a primeira vez que Deus me fez pregar. Foi um outro ministério que eu, Vobel e Líbia, minha prima, vivíamos. E me deu Mateus 24. Eu quase não conhecia a Bíblia em nada, praticamente. Eu fui lá, Mateus 24, o que tem nessa palavra? Vou ler, eu digo, uau. E Jesus me deu como exemplo, em um certo momento da pregação, diz assim, tu tá pronto para ver uma arma na cabeça do teu filho e do teu marido? Tu estás pronto? E dizer assim, ó, se tu não negar Jesus, eu vou matar teu filho e vou matar teu marido. Tu tá pronto? Ah, Estela, mas eu não vou passar por isso não. Quem é que te garante que tu não vai passar por isso? Eu prefiro me preparar para isso, porque se eu subir, como diz Paulo, se eu morrer, para mim é lucro. Se eu subir no arrebatamento, é lucro. E se eu ficar? E quando começar a perseguição, que se tu falar que pecado é prostituição, é homossexualidade,
Já tá, tu vai presa. Tu vai fazer igual Paulo fez? Igual Pedro fez, que foram tudo presos pelo evangelho? Tu tá pronto para isso? Tens te preparado a tua alma para esse dia? Não, porque hoje a gente está vivendo assim, como os tempos de Ló. Vou para o culto porque Deus vai falar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai me dar. É. E aí? Como vai ficar a tua alma? Se tu não tens preparado a tua alma para esses tempos difíceis que está chegando. E cada vez mais vai ficar mais estreitinho. Ou temos caído nessa cilada de ficar igual Marta, igual aqui a palavra diz, por um lado e para o outro, comprando, ganhando, negociando, fazendo, dizendo, comendo, bebendo. E aí? Cultivando e construindo coisas naturais, em vez de cultivar e construir a tua alma enraizada em Mateus 7:24. O homem sábio constrói a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Qual evangelho temos vivido? Qual Cristo nós temos seguido e temos imitado? A gente está querendo cuidar dos outros e negligenciando a nossa própria alma. O fato de ser usada por Deus não significa ter intimidade com Deus. O fato de nós vermos pessoas libertando, fazendo, acontecendo, dizendo no nome de Jesus Cristo, não significa que está salvo. Não significa que tenha comunhão. Não significa nem todo aquele que dirá, lá Mateus 7 está lá, Senhor, Senhor, ele o conhece. Hoje, Jesus Cristo te conhece? Hoje, Estela, Jesus Cristo te conhece? É tudo da gente refletir. Hoje, Jesus está nos chamando a refletir. E aí, no verso 29, diz assim: no dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caiu do céu, e todos foram destruídos. O 30 termina e diz assim: assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. E aí, se Jesus hoje decidisse voltar, tu subia ou tu ficava? Como tens vivido? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Porque a gente acha que a nossa maior missão é cuidar do outro, cuidar de nações, cuidar de pessoas, cuidar de família, cuidar de tudo, menos da nossa própria alma, que é a pessoa mais sensível como primeira pessoa da nossa vida. E por muito pouco, Jesus disse lá em Mateus 24: só o que perseverar até o último, esse sim será salvo. Nós temos preparado a nossa alma para suportar tudo que ainda há por vir? Você tem preparado a sua alma, caso seja necessário negar um filho e negar um marido por amor a Cristo? Você tem preparado a sua alma, caso você tenha que dizer que a homossexualidade é pecado e você vai presa por isso? Você tem preparado a sua alma? Me fez lembrar de Paulo quando eu sabia que se fosse, não me lembro, acho que a Ana Jéssica me falou isso outro dia. Era para Roma, voltando para Roma, ou era para Israel, que era ali onde Paulo foi morto. Mesmo você sabendo que para onde você vai ser sua morte física, você vai por amor de Cristo? Você tem preparado a sua alma para isso? Pois é, minhas irmãs. O verdadeiro evangelho é esse. E quanto mais eu medito nessa palavra, quanto mais eu busco a minha intimidade com Ele, mais eu entendo que o Evangelho não é luxo, nem é vida. Para Jerusalém, brava Ana, obrigada. Para Jerusalém. Não é vida natural, mas é de vida eterna. Nada que Ele nos garante na sua promessa. Ser nada natural. O natural é só tanto uma consequência do espiritual. Mas que em nome de Jesus Cristo, eu creio que você que está me ouvindo pelo YouTube e cada uma unidas em Cristo, que aqui está presente, a partir de hoje, possa
refletir qual vida você tem tentado e tem querido. Qual Deus você tem servido? Qual Cristo? Porque Mateus 24 diz que os falsos profetas vão fazer muitos prodígios e maravilhas, e os eleitos, tome cuidado para que eles também não fiquem enganados. E o verso 25, que é uma frase tão pequenininha, que se passa muito por despercebida aos nossos olhos, por ser tão pequena, tão sutil, Jesus diz assim, e vos tenho dito, como quem diga, eu avisei. Então, irmã, que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são ditas, outro de longe. O Espírito Santo está falando para você, para mim, para você que está ouvindo no YouTube. Ele hoje quer se apresentar. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Ele é o único que escolhe ficar, amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Ele escolheu ficar e você escolhe ficar com ele ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa, ele é a luz do fim do túnel, a minha e a tua força é quando a nossa acabar. E se precisar, é só chama, procura enquanto você pode encontrar. Não precisa de formalidade. Jesus Cristo quer intimidade. Ele é teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Ele quer intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia e na alegria, na felicidade e nas dificuldades. O Espírito Santo não quer nada de momento, ele quer um relacionamento com profundidade e na intimidade. Então hoje ele está te chamando para a intimidade. Para você que se afastou de Cristo por ter sido ferido por alguém, nós te pedimos, né, perdão em nome da Igreja de Cristo. Não olha para o que a igreja faz, mas sim olha para o que Cristo já fez. Porque muitos nós queremos que Cristo faça o que ele já fez. Maior promessa que ele tem para mim e para a sua vida é a vida eterna. E o que ele fizer, ele vai continuar sendo Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Porque o que ele levou sobre si, nem eu nem você aguentaria levar. E hoje estamos querendo e querendo, mas não querendo dar, mas sim querendo é receber. E uma vida com Cristo é o contrário, não é receber, é dar, é se doar, é intimidade com profundidade. E a Unidas em Cristo, junto comigo, quer te pedir perdão para você que está ouvindo essa mensagem, ou vai ouvir. Se você um dia se afastou, como quase aconteceu comigo, por ferimentos, por ofensas, por calúnias que fizeram contra você, a própria igreja que você achou que ia ser amado, que ia ser encontrado, Jesus Cristo também foi entregue por essa própria igreja. E quando ele esteve na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós falamos para ti também, perdoe, porque quem te ofendeu não sabe o que faz. Volte, olhe para Cristo, tenha uma vida com Cristo e viva em Cristo. Se guarde debaixo do sangue do Cordeiro, cuide da sua primeira missão, que é a sua alma. Renove a sua aliança com Jesus Cristo. E para você que não conhece ele, conhece de ouvir falar, conhece porque chamam pelo nome dele, mas não vivem em uma intimidade com ele. Um dia eu também era assim como você. Um dia eu conhecia porque minha avó Isabel falava, porque as pessoas falavam, mas eu não tinha essa intimidade com ele. Até que um dia ele foi o único que decidiu ficar. Desperdicei todas as oportunidades que ele tinha me dado
Fiquei moradora de rua, ladrona, fumadora de crack, mas mesmo assim ele decidiu ficar lá ao meu lado. E foi aonde eu olhei eu levei meus olhos no Salmo 121 para os montes, fiz uma adoração e uma oração de arrependimento, e ele decidiu me tirar dali para ter intimidade comigo. E eu decidi aproveitar aquela oportunidade. Se passaram 3 anos e aqui eu estou. Então eu quero te apresentar um Cristo, um Jesus que foi para a cruz por mim e por você, mas que não tem nada a ver com quem te feriu, com quem te abandonou e com quem te machucou. Ao contrário, ele quer te abraçar, você e a sua dor. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a essa oportunidade. Que o Espírito de Deus possa tocar no teu coração, trazer cura e libertação para tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te abandonou e tu se abandonou a ti mesmo, como um dia fui eu. Porque ainda se o teu pai e tua mãe te abandonar, ele não te abandona. Então, hoje decida ficar com ele. Hoje decida, enquanto você o pode encontrar, abre a porta do teu coração. Permite que ele possa entrar com profundidade, com intimidade do Espírito Santo. Salmo 16:7 diz: outro bem não posso possuir que não seja a ti. No caso, o Espírito de Deus. Então, que outro bem você não possa possuir, mas sim o Espírito de Deus, que hoje decidiu ficar na minha e na tua vida. Enquanto você o pode encontrar, porque vai chegar esse dia que você vai clamar, que você vai implorar, mas ele não vai mais te ouvir. Mas hoje ainda, ele está tendo misericórdia da minha e da tua vida. Hoje ainda, ele está disposto com as mãos abertas para te abraçar. E eu agradeço e encerro aqui a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todas vocês. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, Estela, poderosamente.